Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Madhurya Kadambini. Srila Vishwanath Thakur Ki Jai. Bom, agora discutiremos a diva. Os seres conscientes, dependentes, a posição da diva é de servidão amorosa, eterna, a suprema personalidade de Deus. Elas se dividem, em primeira instância, em duas categorias. Aquelas sob o encanto da ilusão e da necessidade, como os semideuses, os humanos, os animais e seres inferiores. Aquelas livres da ilusão e da necessidade, as quais se dividem novamente em duas categorias. Aquelas sob a influência de Aishvarya Shakti, do Senhor, sua potência de opulência e reverência, e aquelas não influenciadas pela Aishvarya Shakti. As divas influenciadas pela Aishvarya Shakti do Senhor se subdividem em dois grandes grupos. Aquelas absortas em Jnana, pertencente à esfera espiritual, como os 4 Kumaras, e aquelas absortas no aspecto inspirador de reverência da criação cósmica, as quais são bem representadas pelo Senhor Brahma. As divas não influenciadas pelo Aishvarya Shakti do Senhor também se subdividem em dois grandes grupos, né? Aquelas praticando Jnana a fim de se fundirem com o Senhor, uma condição lamentável, e aquelas que praticam atividades devocionais de forma não espontânea, sadhana bhakti, e sem desejo de se fundirem no Senhor, uma condição não lamentável. As divas que buscam tornarem-se unas com o Senhor estão em uma situação perigosa, suicida, porque, ao contrário daqueles que observam atividades devocionais mecânicas, não podem desfrutar uma relação mais doce e íntima com o Senhor Supremo. Um devoto livre de motivação material, nishkama, deve discernir quem é digno de adoração ou não com base em quem é nirguna e quem é saguna, ou seja, quem é livre de qualidades materiais, Vishnu, e quem é tocado pelas qualidades materiais, Shiva, Brahma, etc. Sendo diferentes tipos de consciência, respectivamente, Diva e Ishvara, Brahma e Vishnu são completamente distintos, né? Algumas vezes, porém, Brahma e Vishnu são descritos como idênticos nos Puranas. Essa sorte de declaração deve ser entendida, entretanto, pelo exemplo do Sol representando Vishnu, a joia Suryakanta representando Brahma, a qual é investida como a luz solar. Suryakanta é como uma lente de aumento que se vale dos raios do Sol e manifesta o calor do Sol para queimar o papel e para outros fins. Unicamente nesse sentido, Brahma é considerado não diferente de Vishnu. Em alguns Mahakalpas, mesmo Shiva é uma diva como Brahma, isto é, uma diva investida de poder pelo Senhor Supremo. Como no caso de Brahma, às vezes uma diva em particular adota o papel de Shiva. Assim, Shiva às vezes é classificado como Brahma em declarações tais como: alguém que considera Narayana como na mesma categoria de Brahma, Shiva e outros semideuses é um patife ignóbil. Haribhakti-Vilas, né? É certo que a base dessa injunção escritural repousa no fato de que, enquanto o Senhor Brahma é, em geral, uma diva dotada de poder, o Sr. Shiva às vezes também o é. Pessoas que não pesquisaram meticulosamente o assunto acabam formando suas próprias conclusões especulativas e tecem comentários do tipo: Vishnu sim é Deus e não Shiva, ou o Sr. Shiva é o Supremo e não o Sr. Vishnu. Eles continuam alegando: somos indesviáveis devotos do Sr. Vishnu, não nos importamos com o Sr. Shiva e vice-versa. Movidos pela inclinações à polêmica, tais indivíduos se envolvem em tais discussões e cometem namaparada. Caso esses ofensores possam ser iluminados por um devoto com profundo conhecimento
do assunto, então poderão compreender de que maneira Shiva e Vishnu não são diferentes. Essa compreensão oriunda do devoto entendido, somada a sincero arrependimento da ofensa pretérita e somada também ao cantar do santo nome, anula por fim a ofensa. Uma ofensa do desrespeito aos Vedas. Shruti Shastra Ninda é a quarta ofensa e consistente no desrespeito às escrituras Shrutis, os Vedas, em decorrência do pensamento de que não mencionam nada acerca de Bhakti e que, portanto, são glorificáveis e apreciáveis unicamente por pessoas de mentalidade mundana. Aquele que comete essa ofensa se vê livre da mesma quando tem a boa fortuna de compreender apropriadamente o assunto, entrando em contato com um devoto entendido. A resposta para o questionamento de por que não deveríamos criticar essas partes da literatura revelada que propõe o processo do conhecimento empírico e da ação frutiva é que os Shrutis, muito misericordiosamente, ajudam as pessoas mais desqualificadas que não estão seguindo nenhuma regra ou regulação védica e que estão cegas pelos desejos materiais e se levarem ao caminho do serviço devocional segundo suas leis divinas. O meio para a neutralização dessa ofensa, além do já mencionado contato com um devoto que possa ensinar o ofensor a admirar as escrituras védicas pela compaixão das mesmas em remover as pessoas do Pravrit Marga, o caminho da mentalidade mundana, e em conduzi-las para o caminho de Nirvrit Marga, o caminho do desapego, é a glorificação apropriada dessas escrituras e dos seus praticantes e a observação do cantar do santo nome. Bom, as demais ofensas ao santo nome. Dessa maneira, discutimos a causa geral das ofensas ao santo nome e o modo com que são neutralizados. O devoto deve considerar cada uma dessas nestes moldes. Bom, assim como juntamente os anartas provenientes do Bhakti, assim como juntamente com uma planta principal, muitas ervas daninhas crescem, através do cultivo de Bhakti surge o que às vezes pode ser equivocadamente entendido como brotos da trepadeira do Bhakti, mas que não são de fato. Trata-se de desejos mundanos por adoração e respeito por parte de outros, aceitação de posições confortáveis, fama e assim por diante. Tudo isso mancha a consciência do praticante. Vicejando dessa maneira, esses anartas oriundos do Bhakti Yoga impedem o crescimento da trepadeira cujo cultivo, sim, é de interesse, a trepadeira do amor a Deus. Os 5 estágios dos anartas. Os 5 estágios da revogação dos anartas. Os 4 tipos de anartas mencionados no começo deste capítulo podem ser mitigados, Nivriti, em 5 diferentes intensidades. Primeiro, Ekadesha Vartini, que é parcialmente. Segundo, Bahudesha Vartini, substancialmente. Terceiro, Praiki, é quase completamente. 4, Purna, completamente. E quinto, Atyantiki, absolutamente. No atiniente aos anartas provenientes das ofensas, imediatamente após o começo da execução de atividades devocionais, Bhajana Kriya, ocorre a destruição deles, mas de maneira limitada, Ekadesha Vartini. Assim como quando dizemos que uma torre foi queimada ou que um tecido foi rasgado, podemos entender que a torre ainda existe e que os pedaços de pano também continuam a existir. Quando o Bhajana Kriya ganha maturidade, passa a ser Nishta, ou execução estável das atividades devocionais. Nesse estágio de desenvolvimento, a mitigação dos anartas oriundos de ofensas é substancial, Bahudesha Vartini. Então, na plataforma de Rati ou Bhava, os aparadotas no coração são quase completamente absolvidos, Praiki. Com o primeiro despertar do prema, o amor divino, esses anartas são completamente removidos, Purna.
Finalmente, são absolutamente desraigados Aitikantiki, quando o devoto obtém a misericórdia e a associação dos pés de lótus do Senhor. Momento este a partir do qual não há qualquer possibilidade de que se manifestem novamente. Né? Bom, então, um glossário aí. Agni é o semideus do fogo. Ele é filho de Brahma. Né? A sua esposa se chama Swaha. Ele é a boca dos semideuses. Né? E como é o mensageiro da humanidade, entre a humanidade e os semideuses. É considerada a personificação do fogo do sacrifício. Né? E Swaha é a filha de Daksha. Né? Canção Shakti. Bom, canção tem que ver, senão vai ser difícil. Canção. Gurudeva? Uhum. Quem foi Daksha? Uma canção. Sri Chandidas, né? Minha querida Shaki, quem é aquela pessoa que primeiramente me faz ouvir este nome? Chama. Quando entra em meu coração através dos meus ouvidos, sou subjugada pela impaciência. Siddhanta. Então a gente pode dizer que os primeiros 6 capítulos do Bhagavad Gita é sobre você, a alma. E os outros 6 capítulos é sobre ele, Krishna, sua natureza, sua Swarupa. Bom, quando nós analisamos os vibhutis de Krishna, onde ele descreve a natureza material, isso é para que possamos deixar o nosso ego de lado, uma vez que nós estamos diante de coisas tão grandiosas, coisas materiais muito grandiosas. O amor está sempre preparado para dar, ele nunca se preocupa em receber. Isso é amor. Quando mais você dá, mais você vai receber. Só que, a princípio, isso parece um pouco estranho. Você vai dar e não vai receber nada. E às vezes você pode dar e realmente não receber. A frase, né? Filosofando. Há 2 tragédias na vida, né? Uma é não obter tudo o que deseja ardentemente, a outra a de obtê-la. E o Haribhakti lá, texto. Qual é o texto hoje? 32. Tá. Então, Revelação 1, texto 32. Sendo assim, uma pessoa que sinceramente deseja a felicidade real deve buscar um mestre espiritual fidedigno e tomar refúgio nele através da iniciação. A qualificação do Guru genuíno é que ele tem realizado a conclusão das Escrituras por deliberação e é capaz de convencer os outros dessas conclusões. Semelhantes grandes personalidades, as quais tomam refúgio no Senhor Supremo, vivem à parte de todas as considerações materiais. Isso é o entendimento de um mestre espiritual fidedigno. E os versos. Então, verso, a segunda linha, né? Tate Guru Chaita Rupe. Então, Tate, portanto, Guru, né? Chaita Rupe na forma da super-alma. Né? E versos a serem relembrados, né? Nityo Nityanam, né? Que é 86, depois 77, Yat Karoshi, e o 65, Tapasibhyo Dikoyogi.